Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar aí da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense, 4-0 lá em Chapecó. E o Pedro, que brilhou na partida, fez 2 gols. Rafael Thierry contra e o Lohan também deixou o dele. Com essa vitória, o Flamengo sobe aí na tabela de classificação, nesse momento com 37 pontos em 18 jogos. E o Casagrande rasgou elogios aí ao Pedro, ao Flamengo, o Pilhado também falou. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu volto aí trazendo os jogos que acontecem hoje, os jogos dessa quinta-feira. O Flamengo é um timaço, vai disputar o título com o Palmeiras está jogando, o Palmeiras jogou antes, então o Palmeiras jogando antes, ele fica com uma pressão e ele tem que ganhar o jogo. O Palmeiras vem ganhando o jogo, né? Vem ganhando os jogos, ok, beleza, vem ganhando os jogos. Mas o Flamengo mostra que tem uma coisa diferente dos outros times, que é jogador que decide a partida em qualquer momento, pela qualidade, pela iniciativa e pela criatividade própria da técnica que ele tem. Que é o caso do Pedro. Se o jogo tivesse 0-0, ele faria esse gol do mesmo jeito, ó. 0-0, eu tô falando, tava 0-0. Mas eu tô falando assim, no final do jogo, tá 0-0, um jogo complicado, ele pega uma bola dessa, ele faria a mesma jogada. Eu faço questão de falar dessa comemoração linda aqui do Pedro, ó, dando um exemplo de fé, porque muitas vezes as pessoas só gostam de falar de exemplo negativo, do que é polêmico. Eu fui capaz de ver na Copa do Mundo gente defendendo Maradona porque ele era dependente químico e o Messi não. Por isso que ele era mais ídolo. E o Pedro, ó, passando uma palavra de Deus, ó. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Um cara desse, sendo o 9 do Flamengo, a maior torcida do Brasil, ele é exemplo para muita gente. E ele passar a palavra de Deus no momento em que tanta gente só passa exemplo negativo, isso tem que ser mostrado. Olha a comemoração do Pedro. Porque eu vejo o coleguinha da imprensa dizendo, o Messi não é tão ídolo como o Maradona, porque o Maradona era polêmico, brigava, era dependente químico. É bizarro o que a gente vive e isso, pra mim, que é exemplo para os nossos jovens. Teve gol contra e Lohan, que substituiu o jogador machucado, entrou bem na partida e fez gol. Vou mostrar tudo isso já. A equipe rubro-negra soube controlar o jogo e transformou a superioridade em resultado. Pedro abriu o placar em bela jogada individual. A Chapecoense tentou equilibrar a partida, mas quando chegou ao ataque, esbarrou na defesa flamenguista. Com maior posse de bola, o Flamengo não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem e ainda contou com uma falha da defesa adversária. Gol contra de Rafael Thierry. No início da segunda etapa, a equipe rubro-negra ampliou o placar. Lohan do Cria! Com o resultado já encaminhado, a Arrascaeta, que não atuava desde abril, teve alguns minutos em campo. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque aqui ele tem sido com evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula. Já no final do jogo, Pedro, oportunista, desviou e deu os números finais ao confronto. Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol que acabou por matar o jogo. O Flamengo conquista pontos importantes na briga pelas primeiras posições. Já a Chapecoense segue em busca de recuperação e amarga a lanterna isolada do campeonato. A gente tem que repensar muita coisa, né? Tem que repensar muita coisa. Eu nunca vou jogar a toalha, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando tirar o máximo desse time, porque o torcedor não merece estar passando por essa situação. O torcedor veio, ajudou, empurrou, mas a gente tem que parar de errar tanto.
Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo. A gente busca ser o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, e então a gente não pensa no nosso adversário que está lá em cima. Lógico que a gente vê que o Palmeiras ganhou hoje do Curitiba, a gente vê essas coisas, né, normal, só que a gente se preocupa mais com a gente e a gente quer se preocupar em ganhar os jogos que vem pela frente. Um placar bom, sem sofrer gols também, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente ainda tem alguns pontos a tirar aí do Palmeiras, mas igual eu disse, a gente tem que fazer a nossa parte e lá no final a gente vê. Tá aí, o Flamengo, como todo mundo espera, um time forte dentro e fora de casa, aproveitou para fazer saldo de gols. Muita gente já começou com aquele papo, o Pedro, se estivesse na Copa, já foi, gente. Agora o Pedro tem que render como ele rendeu ontem para o Flamengo, que na verdade ainda está em busca de jogadores no mercado e mesmo assim tem um elenco super forte, dos mais fortes da América do Sul, Cicinho. Exatamente, demonstrou essa força ontem, né? O Flamengo, essa parada fez muito bem, principalmente pro Pedro. O Pedro voltou com fome de gol, muita movimentação. E o Flamengo tem essas peças, né? Você vê aí o decorrer da partida, entrou a Arrascaeta, ei, São Paulo, domingo é vocês. Então, assim. E depois, sabe quem é? Quem? Inter? Ai. Ui. Ixi, 6 pontos Flamengo São já. 6 pontos. É o Palmeiras que corra, porque o Flamengo, assim, o Flamengo tá vindo forte realmente e o momento pro Flamengo, assim, é momento de recuperação. É pensar exatamente como o Samuel Lino falou. Nos seus jogos, nas suas vitórias, porque depois, se o Palmeiras vier a tropeçar, ele vai estar sempre próximo. Edu Dracena, claro que o Palmeiras foi super bem, tanto quanto o Flamengo, continua na liderança, mas é o adversário a ser batido. É o primeiro no radar do Palmeiras e é uma equipe que ontem, com vários desfalques, o Arrascaeta só entrando na segunda etapa, perdeu Plata também por lesão, mas aí o Lohan, que era um jovem esquecido, teve seu brilho e depois deixaram de lado, agora parece que reacendeu com o Leonardo Jardim. Renata, é que a gente estava falando assim, a questão do trabalho do treinador, do Leonardo Jardim. Então isso mostra que estava o jogador encostado lá e ele recuperou, fez um bom jogo ontem, por mais que o Plata ontem saiu lesionado, ele entrou, correspondeu, fez gols também. Eu acho que de repente aquela coisa da contratação que a gente sempre está falando aqui ontem, de repente está na base. Eu acho que pro Flamengo, pro Palmeiras, você revelar jogadores e você conseguir depois lá na frente vendê-los, isso que é mais importante, porque aí você acaba tendo recurso para de repente contratar jogador. E ontem o Flamengo, né, pegou um time muito frágil, a equipe do Chapecoense, e infelizmente eu acho que não vai sair daquela zona ali da degola ali, né, do rebaixamento, porque jogando em casa, ganhou só um jogo, que foi contra o Santos, 4-2. Depois em casa não ganhou mais. Então isso mostra realmente a fragilidade da equipe chapecoense. E já virou turno, porque o próximo adversário da Chape é o Santos, fora de casa. Ronaldão, o Flamengo em negociações muito pesadas e fortes com o Thiago Almada, passou pelo Botafogo, jogador do Atlético de Madrid. E fora isso, o time rende em campo. A gente sabe que o Flamengo tem tudo para brigar muito de perto por qualquer título até o final do ano, menos a Copa do Brasil, que foi eliminado. Mas impressionante. E também a molecada, né, que acaba subindo e fazendo a diferença. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito mais agora no pessoal da base. É porque tem um time... Tem muita cobra lá no Flamengo? Não tem muita cobra. Pega a molecadinha aí, porque na hora que for vender a molecadinha, a grana é bem maior pro Flamengo. O Flamengo já tem os cascudos, deixa os cascudos e traz a molecada. Porque esse é o momento. Colocou o menino ontem também, olha o golaço que ele fez aí, ó. Ele brigou com a bola, brigou com o zagueiro, brigou com o goleiro e colocou pra dentro do gol. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também. Fazer com que a Gávea respire com a base também. Não é só trazer medalhão. Trazer medalhão traz título. Não é bem assim. Tem que ter um grupo forte e pode mesclar sim o Flamengo. Só quer ficar gastando dinheiro. É muito peixe, né? Você fala. É muito peixe no aquário pequeno. Não é? Põe a molecadinha também. Eu tô aqui tendo que fazer contas. Ih, rapaz. Aí fica... É impressionante. O futebol deveria ser Trazer agora aí, pessoal, os jogos de hoje, os jogos dessa quinta-feira. Teremos pela Sul-Americana Bolívar e Grêmio, 7 horas da noite. Teremos Boca Juniors e O'Higgins, Santa Fé e Caracas. Brasileirão Série A, Botafogo e Vitória, Corinthians e Remo. Série B, Atlético e São Bernardo, Cuiabá e Atlético Goianiense,
Botafogo e Juventude. Aí teremos Carioca Série C, Copa FGF, Capixaba Série B, UEFA Europa League, partidas aí eliminatórias, né? Também UEFA Conference League, muitos jogos aí na Europa, né? Partidas eliminatórias aí, antecedendo a fase de grupos. Teremos Campeonato Argentino, tá ali, Liga Profissional, Brasileirão Série A Sub-20, Brasileirão Série B Sub-20. Então tá aí os principais jogos de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.